Olá, queridos alunos e queridas alunas. Aqui quem fala é o professor Elvis Milde da Silva. Nós vamos iniciar hoje mais uma super aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é a realização de exercícios sobre concordância verbal e concordância nominal. Nas últimas semanas, nós trabalhamos estes conteúdos. São conteúdos bem ricos, muitas informações, e agora nós vamos fazer alguns exercícios juntos para tirar dúvidas, para esclarecer melhor este assunto. Você vai perceber que nos slides o professor colocou a questão primeiro e embaixo a resolução comentada, para ficar mais fácil de vocês entenderem também. Mas nós vamos discutir cada exercício de modo separado, ok, pessoal? Vamos lá, o professor vai compartilhar a tela com vocês e vamos aos nossos estudos de hoje. Muito bem, exercícios de fixação sobre concordância verbal e concordância nominal. Só para nós revisarmos rapidamente o que é uma concordância verbal, é quando as palavras elas concordam com o verbo, por isso o nome concordância verbal. E aqui nós já temos uma questão muito importante, uma questão de vestibular, uma questão de Enem, que trabalha com esse conteúdo, concordância verbal. Vamos analisar. Então, já fazem ou faz anos, havia ou haviam neste local árvores e flores. Hoje só existe ou existem ervas daninhas. Vamos analisar esta frase. Qual seria a alternativa correta? A letra D. Faz, havia e existem. Por que da letra D? Primeiro, vamos analisar o comentário aqui embaixo. O verbo fazer impessoal, ou seja, que ele não se modifica, ele sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, ele ou ela faz anos. Então, o faz, ele é conjugado na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ok? Impessoal. O mesmo acontece com o verbo haver, impessoal, ou seja, que não se modifica, que indica tempo ou que tem o sentido de existir. Então, havia ou existia neste local árvores e flores. Então, haver impessoal não se modificou, ficou na forma base dele. O verbo existir, por sua vez, não é impessoal, ou seja, ele se modifica, ele varia. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito. Quais são os sujeitos? Ervas daninhas. Ervas daninhas está no plural. O verbo, que é existe, existem, está no plural também. Por isso que nós temos a alternativa de faz, havia e existem. Resumindo, por que faz e havia? Porque são dois verbos impessoais. Eles não se modificam, eles não variam. Porém, o verbo existem, ele é um verbo pessoal. Ele se modifica de acordo com o sujeito. Ervas daninhas está no plural, ele também vai estar. Ok, pessoal? Segunda questão, muito importante também, da FCC. A ocorrência de interferências leva ou leva-nos a concluir que existe ou existem uma relação profunda entre o homem e sociedade, que os torna ou tornam mutuamente dependentes. E agora, essa questão, qual que é a alternativa correta? É a letra A. Leva, existe e torna. E por que disso? Vamos analisar o comentário para ficar mais claro. Primeiro, o verbo está concordando com o sujeito, leva, né? A ocorrência leva. Então, leva está aqui, está concordando com o sujeito ocorrência.
Ocorrência está no singular, leva também está no singular. O verbo existir também deve concordar com o sujeito. Ou seja, uma relação profunda existe. Então, uma relação profunda o sujeito, existe, né? Aqui está no singular, aqui vai no singular também. O mesmo acontece com o verbo tornar, concorda com o sujeito, uma relação profunda que torna. Então, relação profunda é o sujeito, está no singular, o torna também vai estar no singular. Então, bem tranquilo, bem fácil. Aqui, os verbos, eles concordaram com os sujeitos. Os sujeitos estavam no singular, os verbos também ficaram no singular. Por isso que nós temos a letra A. Leva, existe e torna. Próxima questão, da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Faz ou fazem anos que o homem se pergunta: se não houvesse ou houvessem medos, como existiria ou existiriam esperanças? Qual que é a alternativa correta? A letra A. Faz, houvesse e existiriam. Por quê? Agora nós vamos analisar cada uma delas. Primeiro, o verbo fazer impessoal, ou seja, que indica tempo, sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. Nós já falamos isso lá na primeira pergunta, lá na primeira questão. O faz, que é um verbo impessoal, não modifica-se, não varia, né? Não modifica-se, não varia. Ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Ele ou ela faz. Por isso que foi utilizado o faz ali e não o fazem. O mesmo acontece com o verbo haver impessoal, também já foi comentado na primeira questão, que indica tempo ou sentido de existir, se não houvesse medos. Mesma coisa. Ele não modificou-se, né? Ele não foi para o plural, ele não se modificou. É porque ele é impessoal. Agora, o verbo existir, por sua vez, não é impessoal, ou seja, ele pode mudar, ele pode variar. Por esse motivo, ele deve concordar com o sujeito, como existiam esperanças. Esperanças aqui está no plural, existiriam, aliás, também está no plural. Então, por que aconteceu isso aqui? O faz, ele sempre tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular, ele ou ela, por isso que foi utilizado o faz. Houvesse, ele não varia, né? Ele não se modifica quando ele indica tempo decorrido ou sentido de existência. E o outro, o verbo existir, né? De existiriam ou existiria, ele concordou com esperanças, que é o sujeito dele. Por isso que ele foi para o plural, porque esperanças também estavam no plural. Próxima questão. Indique a alternativa que completa corretamente a frase. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surja ou surjam problemas que sejam ou seja considerados incontornáveis ou incontornáveis. Qual que é a alternativa correta? É a letra B. Surjam, sejam e incontornáveis. Por quê? Somente nesta alternativa os verbos concordam com os sujeitos. Nas outras, não. Então, os verbos concordam com os sujeitos, é nessa alternativa que está correta. Surjam, né? O mesmo que problemas, então problemas está no plural, surjam também foi para o plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Sejam, problemas que sejam considerados. Problemas também está no plural, sejam também. Incontornáveis, problemas incontornáveis. Problemas está no plural, incontornáveis, que é o verbo, também está no plural. Então, todos concordaram com os sujeitos. Todos os verbos concordaram com os sujeitos. Agora, concordância
Nominal. Concordância nominal concorda com os nomes, não mais com os verbos, certo? Concordância nominal. Vamos analisar as questões que nós temos aqui, com bastante calma. Elas, mesmas, mesmo, providenciaram os atestados que enviaram anexos ou anexo às procurações como instrumentos, bastantes ou bastante para fins colimados. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra A. A letra A, mesmas, anexos e bastantes. Por quê? Vamos analisar cada uma delas. Vamos analisar cada uma delas. Então, mesmo deve concordar com o nome a que se refere. Portanto, o correto é dizer elas mesmas. Então, elas, que é o nome, né? Elas é o nome, tá no plural e tá no feminino, mesmas. É o que acontece com a palavra anexo, que neste caso concorda com atestados, atestados anexos. Então, atestados está no masculino, anexos também está no masculino. Atestados está no plural, anexos está no plural também. Agora, bastante deve concordar com instrumentos. Então, instrumentos bastantes, né? Instrumentos está no plural, bastante está no plural também. Lembrando, uma coisa muito importante, o bastante somente não varia quando ele é advérbio. Advérbio é uma palavra que ajuda a modificar o verbo. Então, quando o bastante é advérbio, ele não se modifica. Ele fica impessoal, ele não varia. Por exemplo, eles estudam bastante. Aqui, eles estudam bastante, o bastante é advérbio, porque ele está modificando o sentido do verbo estudam. Então, nesse caso, ele não varia, ele ficou no singular. Ok? Próxima questão da ACAF, aqui de Santa Catarina. Muitas universidades aqui da região são do sistema ACAF. Corrija a frase e depois justifique. Então, vamos analisar aqui. Ela está meia nervosa. Chega a soar até meio ruim para a gente, né? Ela está meia nervosa. Será? Ela está meio nervosa. Quando o meio é um advérbio, ele não varia. É este o caso desta frase em que meio tem o sentido de um pouquinho, né? Aqui eu tenho o sentido de um pouquinho. A palavra meio, meia, somente varia quando funciona como adjetivo, quando funciona como qualidade de alguma coisa. Neste caso, ela tem que concordar com o substantivo a que se refere. Por exemplo, bebeu meia taça de vinho e saiu. Aqui, ele está como adjetivo, daí ele variou. No caso aqui, não, ele está como advérbio, no sentido de um pouquinho. Então, é meio e não meia. Próxima questão. Também sobre concordância nominal da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Não foi justo ou justa, apesar da suspensão que lhe deram, porque você foi o que, menos ou menos, falhas apresentou. Podiam ter pensado em outras penalidades mais cabível ou cabíveis. Qual que é a alternativa correta? A letra C. Justa, menos e cabíveis. Não foi justa, apesar da suspensão que lhe deram, porque você foi o que menos falhas apresentou. Podiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis. Justa por quê? Porque justa concorda com o substantivo a que se refere. Então, suspensão. Então, justa concordou com suspensão, singular, singular. Menos é uma palavra que não varia, não existe menos na língua portuguesa, por favor, né? Nunca fale em menos. Ah, eu tenho menos vontade. Não, é menos, só menos. E cabíveis concorda com o substantivo a que se refere, né? Penalidades está no plural, o cabíveis também foi para o plural. E a última questão, sobre concordância nominal, muito importante, muito legal.
segundo a norma culta, que é a língua padrão, né, a frase que está gramaticalmente correta é: temos bastantes paciência com eles, é proibido nadar neste local, é necessária muita fé para enfrentar os problemas. Do ponto de vista artístico, são realmente quadros belíssimos. No e-mail estava em anexa a conta da internet. Qual frase que está gramaticalmente correta? A letra B. É proibido nadar neste local. A expressão é proibido, ela não varia. No entanto, se for acompanhado por um determinante que o modifique, ele pode variar. Por exemplo, é proibida a entrada. O que aconteceu aqui? Ele especificou, né? É proibida alguma coisa. Ele especificou, é acompanhada de um modificante. Por isso que ele foi pro feminino. Mas no caso dessa frase, não. É proibido nadar neste local. Agora, a correção das outras frases. Temos bastantes paciência com eles. Nesse caso aqui, o bastantes, ele não poderia variar, porque ele é um advérbio. Ele é um advérbio, como já foi falado nas questões ali anteriores. O bastante, ele só se modifica quando ele é um adjetivo. Foi falado nessa questão aqui em cima. Deixa eu dar uma olhadinha. Só voltar para vocês lembrarem. Cadê? Vamos ver. Deixa o professor verificar aqui. Ó, bastante deve concordar com instrumentos bastantes. Lembrando que bastante somente não varia quando é advérbio. Ou seja, quando ele não é advérbio, ele não varia, né? No caso aqui, advérbio, né? O bastantes, ele é advérbio, então ele não deveria variar, ele deveria continuar no singular. É necessária muita fé para enfrentar os problemas. É necessária muita fé para enfrentar os problemas. É necessário, né? O necessário, ele teria que ser necessário aqui se tivesse um artigo depois. Se tivesse o artigo a aqui depois, daí seria necessária. Mas nesse caso seria é necessário e não é necessário. Do ponto de vista artístico, são realmente quadros belíssimos, né? Concorda, deveria concordar com quadros belíssimos. No e-mail estava em anexa a conta da internet, né? Em anexo. No e-mail, concorda, deveria ser em anexo e não em anexa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, esteja clareando um pouco mais a mente de vocês. Nós vamos trabalhando e com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Um grande abraço. Lembrando que vocês podem tirar dúvidas com o professor através do WhatsApp 991797189. Opa, 89. 9179-7189. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.